Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Mateus 20, do 25 ao 27. Fala Flecha, sejam bem-vindos a mais um episódio do Flecha Podcast. Para continuar nessa fase falando sobre deformação de cultura, vamos falar sobre o poder e o abuso de poder no contexto de igreja. Mas antes de iniciar aqui a nossa toada, eu queria convidar você para seguir a gente lá no Instagram, @FlechaPodcast, e se quiser, no link da nossa bio, vai ter um link para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá você pode conversar, a gente vai poder conversar, trocar uma ideia sobre esses e outros temas da teologia, tá bom? Então, vamos para o nosso episódio. De tempos em tempos, nós somos inundados com notícias sobre o abuso de poder em todas as áreas da nossa vida. Ouvimos falar de poder sendo abusado por indivíduos ou por igrejas ou organizações, sejam elas públicas ou privadas. E todos esses relatos de abusos têm uma coisinha em comum. Seja em qualquer área da sociedade, todos eles vão ocorrer dentro do contexto de relacionamentos. Guarde essa palavra. Porque a palavra relacionamento deriva do latim referre, significando devolução, que contém uma ideia de ação, de carregamento, de levar embora e trazer de volta. Assim, nesse entendimento, um relacionamento é uma pista dupla, ou seja, relacionamento é recíproco. Relacionamento, a gente pode dizer que é uma história que é escrita por duas pessoas, onde nós juntamos as nossas vidas para relatar um conto, né? Uma história única, feita da vida dos dois, né? Mas o que acontece quando a nossa história inclui o abuso de poder? A palavra abuso era interessante, porque ela provém do latim abute, significando mal usar ou usar erroneamente. E abrange os conceitos de exploração, danificação, assalto, violência ou linguagem ofensiva. Ou seja, quando um relacionamento é abusivo, não importa qual seja a forma de abuso, a escrita dessa história vai passar a ser distorcida e prejudicial, inevitavelmente. Mas o que é o poder e qual sua origem, como ele se refere, onde ele vive, do que se alimenta? Brincadeira. Para responder essas perguntas, eu vou usar o livro A Redenção do Poder, de Diane Langberg, que talvez seja o melhor livro sobre o tema, viu? Acho que, sem exagero, ele deve ser o melhor livro sobre o tema, muito recomendado. E nessa obra a gente vai ler que todo ser humano possui poder, sem exceção, todo ser humano possui poder. E aí é a hora que você me pergunta, será mesmo? Né? Eu não sei voar, eu não sou o Superman, eu não sou o Homem-Aranha, e aí? Será que todo ser humano possui superpoder mesmo? Ninguém é um X-Men? Mas eu vou discorrer sobre esse assunto e a gente vai chegar a uma conclusão que você vai ver que isso tem muito sentido. Porque o poder, eu creio que principalmente na igreja, ele tem o potencial de ser uma fonte de bênção muito grande. Mas quando ele é usado de forma errada, ele vai trazer danos severos ao corpo de Cristo. E esses danos acontecem geralmente em nome de Cristo, né? As pessoas são feridas, tanto nossas igrejas aí em nome de Cristo, que Cristo está até envergonhado com elas, né? Mas é por isso que, para o bem do corpo de Cristo, eu acredito que a gente precisa refletir mais com essa questão do poder e compreender como ele pode ser usado para cura ou estragos, para o bem ou para o mal, né? O poder está posto. Como você vai usar depende de você. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então eu convido você a observar comigo de modo mais profundo, mais rigoroso, o que o poder é, de onde o poder vem e qual que é o impacto que ele causa em todos nós, sabendo, obviamente, que o poder é inerente ao ser humano. Até o mais vulnerável de nós tem poder. Como usamos ou deixamos de usá-lo determina nosso impacto na vida dos outros, né? E eu vou explicar isso direitinho para você. Por exemplo, se eu te dissesse que um bebê tem poder sobre outras pessoas, você acreditaria em mim?
Eu acho que não. Mas eu vou te dizer e vou insistir que sim. E certamente você vai continuar discordando. Que poder tem um bebê sobre outras pessoas? Mas vem comigo, pensa comigo aqui que a gente vai chegar a uma conclusão. Imagina comigo uma bebê chamada Sarah. E a Sarah é pequena, um bebezinho fraquinho com apenas 4 dias de vida. Ela é muito vulnerável. Ela não conhece nada a respeito de si mesma e nem do mundo em que ela acabou de chegar. Ela não sabe falar, não consegue usar o corpo para ir para lugar nenhum e percebe que algo está errado. E ela não sabe o que é essa coisa que está errado. Ela desconhece a causa. Ela não sabe nem cuidar da sua própria aflição. E ela tá no escuro e começa a chorar. E a Sarah, esse bebezinho pequenininho, de 4 dias, vulnerável, que não sabe nem o que tá acontecendo com ela, ela tem poder. Sabe por quê? Porque quando ela chora no escuro, 2 adultos extremamente cansados, adormecidos, levantam, assustados de sua cama extra confortável e de um descanso muito necessário e vão correr em direção ao choro da pequena Sarah. Então a Sarah interrompeu 2 adultos que conseguem falar, que sabem o que querem, sabem do que eles precisam e sabem do que a Sarah precisa e podem movimentar seus corpos quando querem. E eles vão entender o choro da Sarah e vão responder. Nesse momento eles vão ignorar totalmente o que eles estão sentindo, junto até com a preferência que obviamente eles vão ter pelo sono, e vão se levantar e consolar a neném. Oh, coisa fofa. Eles vão alimentá-la com atenção, amor e leite. E em comparação a Sarah, esses adultos exerceram uma concentração muito maior de poder. É admirável. E escolhendo usar esse poder para abençoar a pequena Sarah com cuidado. Por isso, olha só, um bebê tem bastante poder. E a palavra no português poder, do latim, significa posse, que é ser capaz, ter capacidade de realizar algo, agir ou produzir um efeito, influenciar pessoas ou eventos, ou ter autoridade também, né? Mas ela também possui significados um pouco mais ásperos, como domar, coagir, dominar ou forçar. Então a gente percebe que através da nossa mera presença nesse mundo, nós temos poder. A recém-nascida Sarah de 4 dias, ela tem poder de despertar adultos independentes que precisavam demais dormir. Mas o inverso também é verdadeiro. Esses adultos, eles têm um poder óbvio sobre a Sarah. Eles podem reagir com atenção e cuidado ou com raiva por serem perturbados na sua noite de sono. Então eles podem negar o cuidado, reagir com negligência e até silêncio. Mas o fato é que a recém-nascida tem poder para influenciar os adultos. E as reações desses adultos afetam o bebê. Ou seja, o poder da recém-nascida vulnerável de expressar suas necessidades vai expor os corações dos adultos que são mais poderosos. Mas o maior fato dessa história toda que eu quero que fique marcando aí, martelado na sua mente, é que as nossas reações ao vulnerável vão mostrar quem nós realmente somos. Se a gente ligar a TV e olhar as notícias, a gente vai ver de cara o poder sendo usado para o bem e para o mal. A gente vai ler artigos sobre governos autoritários, sobre pessoas sendo torturadas e aprisionadas por causa da fé que praticam ou por criticar mesmo o próprio governo. Mas a gente também vai ler a respeito de pessoas que doam com sacrifício para os que precisam de ajuda, né? Por exemplo, a gente vai ver as vítimas do Rio Grande do Sul, o quanto o nosso país se mobilizou para ajudar essas pessoas, né? Ou até em outras catástrofes naturais em todos os cantos do planeta, né? O fato é que as 2 listas são infinitas. A gente vai ver muito caso do poder sendo usado de forma totalmente corrupta, mas a gente vai ver muito do poder sendo usado de forma boa também. Isso significa que toda vida humana é uma força nesse mundo. Porém, a nossa influência do que vamos fazer com o poder é além do poder, né? Então o poder está posto e o que nós vamos fazer com o poder aí é com a gente. Se usá-lo para o bem ou para o mal é a sua decisão. Então beleza, a gente entendeu até aqui que todo ser humano tem poder. E a questão é como usamos esse poder, se para o bem ou para o mal. E acho que deu para todo mundo entender até aqui, né? Se não deu, você já está convidado a fazer parte do nosso grupo do WhatsApp do Flecha Podcast. Basta entrar lá no Instagram, @FlechaPodcast, no link da bio, e você vai encontrar lá o link para esse grupo, tá bom? E lá a gente conversa sobre esses temas e outros temas da teologia. Qualquer coisa que você tiver dúvida, a gente vai chegar numa conclusão, tá bom? Então, vamos lá.
Como surgiu todo esse poder? Temos poder, isso é um fato, né? Eu acho que deu para concluir bem. Mas como é que surgiu todo esse poder? Qual é a origem do nosso poder como seres humanos? E aí a gente tem que ir lá em Gênesis 1, 26 e 27. E a gente vai ler que Deus revestiu os seres humanos com poder, né? Vamos ler comigo? A Bíblia diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus fez os seres humanos, portadores da sua imagem, e os mandou dominar ou reger. E no hebraico a palavra reger significa isso mesmo, né? Ter domínio ou dominar. Mas o que Deus disse que eles deviam reger? Eu vou te dar 5 segundos para pensar. 5, 4, 3, 2, 1. Em Gênesis 1, 26 ao 27, nós vamos ler claramente que Deus mandou o homem reger os peixes, as aves, os animais domésticos, toda a terra e todos os répteis rastejantes. Mas presta atenção numa omissão aí nessa parte, omissão proposital, obviamente. Nessa orientação de Deus, em nenhuma passagem ele diz que os seres humanos devem dominar uns aos outros. O homem não recebeu instrução para dominar a mulher e nem a mulher para dominar o homem. Eles devem ter domínio juntos sobre tudo o que Deus criou. O objetivo é de receber o poder que Deus deu a eles e usá-lo para o bem juntos. E Gênesis 1, 28 continua com Deus dizendo aos seres humanos para encherem a terra e a sujeitarem. E sujeitar significa conquistar, subjugar ou manter sob os seus pés. Então Deus criou a união de uma só carne e chamou essa união de homem e mulher para dominar e subjugar a terra, não um ao outro. Gênesis 1 ainda nos diz que Deus instruiu Adão e Eva a serem fecundos, ou seja, Deus nos criou para multiplicarmos a sua imagem e semelhança, já que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então Deus criou os seres humanos à sua própria imagem e semelhança, conferiu poder aos seres humanos que refletiam esse Deus que os criou, e a pergunta-chave que a gente fica após isso é: quem é esse Deus? O que sabemos sobre esse Deus? Ele nos criou a sua imagem e semelhança e nos ordenou sermos fecundos, né? Multiplicar essa imagem e semelhança dele. Mas quem é esse Deus? O que a gente sabe sobre ele para que a gente saia por aí multiplicando a imagem dele? O que nós podemos falar de Deus de forma confiante é: ele é bom, ele é fiel, ele é um refúgio, ele é a verdade, ele é amor. Portanto, Deus conferiu poder aos seres humanos para portar o seu caráter no mundo e os abençoou. Os instruiu a serem fecundos para multiplicarem o seu caráter no mundo. Que lindo, cara! Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ordenados a multiplicar essa imagem e semelhança. E esse Deus é bom, é fiel, é a verdade. Esse Deus é amor. E nós carregamos essa imagem e semelhança de Deus, ainda que fragmentada pelo pecado, mas nós carregamos essa imagem e temos o dever de multiplicá-la. E a gente sabe o que aconteceu depois dessa parte da criação, né? A serpente, que rejeitou por completo o poder de Deus e qualquer semelhança a ele, nos enganou. A gente foi enganado por uma cobra, cara. É mole. A serpente chegou em Eva e usou as próprias palavras de Deus para enganar Eva. Isso que é o mais interessante, né? Parafraseando a serpente, ela disse basicamente, né? Vocês querem ser igual a Deus? Querem ser semelhantes a Ele? Vocês querem a capacidade de discernir o bem e o mal? Vocês podem obter tudo isso ao escolherem o que Ele negou a vocês. E como a serpente, os seres humanos exercitaram seu poder de escolha contrário a Deus. Tomaram lá o fruto da árvore, que parecia ser bom aos olhos, né? E se alimentaram com aquilo. Então a mentira de receber algo que não tinham e foi prometido pela serpente influenciou eles a escolher a desobediência a Deus. Ou seja, os portadores do caráter de Deus usaram poder para escolher a semelhança ao inimigo de Deus. Eles queriam a semelhança a Deus, de conhecer o bem e o mal, mas eles já possuíam semelhança quanto ao caráter de Deus. Então eles foram totalmente enganados pela serpente e quebraram essa imagem de Deus
sobre eles. E eu até creio que o ser humano ainda possui essa imagem de Deus, mas agora de forma totalmente fragmentada. Então, a partir dali, o poder deixou de ser utilizado para abençoar e começou a servir para prejudicar. Não apenas os outros, mas a si mesmos também. O poder abusado prejudica até mesmo quem usa esse poder de forma errada, né? Então, o poder abusado do homem e da mulher produziu resultados que repercutiram de geração em geração e infeccionou até nós mesmos aqui nos dias atuais. Não sei se falei demais, se deu para você entender direito o que eu quis dizer, mas eu vou te dar alguns segundos para você acalmar seu coração, digerir tudo que eu falei, anotar sua dúvida pra gente conversar depois lá no Instagram ou no grupo do Flecha e a gente ir com calma. Respirou, se encontrou, vamos lá. Até aqui a gente viu que todo ser humano possui poder e o poder se originou lá do Éden, onde o ser humano dominava de forma a reger toda a terra e foi instruído a multiplicar a imagem e semelhança de Deus no mundo. E esse Deus, que deu essa imagem e semelhança ao homem, ele é bom. Deu para relaxar? Então vamos lá. Existe uma coisa muito importante que a gente precisa saber sobre o poder, que muda a nossa forma de lidar com ele. E sabe o que é isso? É que o poder, ele é derivativo. A gente sabe que Jesus possui toda a autoridade, o que significa que qualquer pouquinho de poder que você e eu tenhamos é derivado dele. E a gente é enviado sob a autoridade de Jesus, ou se você preferir, sob o nome de Jesus. Isso quer dizer que Jesus não dá autoridade para nós. Ele a retém e nos envia sob a autoridade dele, para que a gente faça a vontade dele no mundo, né? Do modo dele. Isso é muito importante falar. Ele quer que nós façamos a vontade dele, do modo dele no mundo, né? Não, a gente não tem essa autoridade para aplicar o que a gente quer em nome de Jesus. Não, mas é fazer de fato em nome de Jesus o que ele quer que nós façamos. Então todo poder provém de uma fonte externa a nós e deve ser sempre usado sob a autoridade de Deus e a semelhança do seu próprio caráter. Então qualquer gotinha de poder que você tenha é compartilhado e foi entregue para nós por aquele que é dono de todo o poder. Ou seja, o poder não é nosso. Então vem comigo, vamos pensar alguns exemplos. Você fala bem, diferente de mim? Você é verbalmente poderoso? Jesus, que é o verbo de Deus, te deu tal poder. Você é fisicamente poderoso? Você é o bodybuilder? Deus Todo-Poderoso, aquele que destrói fortalezas e sustenta o universo, te deu esse poder. Você ocupa uma posição de poder, seja no governo, na empresa ou na igreja, ela provém do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você tem poder de conhecimento ou uma habilidade, é porque o Deus Criador, cujos caminhos são insondáveis, lhe conferiu esse poder. Você exerce até poder emocional sobre os outros? Esse poder provém do Consolador, do maravilhoso Conselheiro. Você tem poder financeiro? Caso tenha, ele é apenas uma fração mínima que provém daquele que é dono de todas as riquezas. Qualquer poder que eu ou você tenhamos pertence a Deus e foi concedido por ele para o único propósito de glorificá-lo e abençoar o próximo. Se todo poder é derivativo, os cristãos principalmente devem usar esse poder com toda a humildade e zelo, sabendo que esse poder não é deles e esses mesmos cristãos prestarão contas do seu uso ao dono desse poder. E o fato é que a gente é criatura, nem mais nem menos. Todo poder que temos deriva de Deus. Mas Deus não é um Deus autoritário, tirano, vaidoso, sádico, mas é um Deus que em seu Filho se fez carne, abriu mão de todo o seu poder, lavou os pés de homens pecadores e se entregou no madeiro por nós. Jesus, portanto, ele precisa ser o nosso modelo de como devemos usar o poder. Ele não é só a fonte de todo o poder que nós possamos ter, mas ele também é o nosso modelo de como usar. Bom, acredito que a gente conseguiu definir bem aqui a origem do poder e como o poder nos afeta, mas agora eu quero discorrer com você sobre o abuso de poder dentro da igreja. Eita, agora que a coisa começa a ficar feia, né? E sobre isso a gente pode dizer com certeza que uma pessoa não se torna um abusador sistemático, maluco e reincidente da noite pro dia. Ele se torna de forma devagar, lentamente, enquanto vai se alimentando de espaços para a criação de mecanismos que o protejam de punições.
Então o abuso reincidente ele não é só um erro que deve ser punido e corrigido de acordo com a gravidade, mas é um sistema que se inicia quando as pessoas obtêm certa facilidade de realizar um ato de crueldade contra outros seres humanos sem serem devidamente punidos. Ou seja, o abuso começa quando as pessoas ferem seus irmãos e irmãs com mais facilidade hoje do que ontem. E acontecerá sempre que as pessoas puderem partir para o caminho da corrupção de caráter de forma mais livre. E se a gente observar bem, a gente vai ver a evidência de um rastro de anos atrás nas vidas de líderes que cometeram atrocidades em nome de Deus, muito antes dos atos deles virem a público. Você pode pegar aí o Bill Hybels e todos os grandão aí que estão no olho do furacão. A gente vai ver que anos atrás eles foram construindo um sistema para protegê-los, né? Esses sistemas muitas vezes na igreja vai se chamar presbitério, corpo diaconal, diretoria, entre outros nomes que a gente vai chamar aqui carinhosamente de passadores de pano, tá bom? Que não tem nada a ver com a responsabilidade bíblica dessas posições. Na verdade, essas peças não passaram de cúmplices do abuso, seja ele em qualquer sentido. Ou seja, a construção de tudo isso muitas vezes começa com o sucateamento do estatuto da igreja. Aliás, essa é uma pergunta interessante. Você sabe o que é o estatuto de uma igreja? Você já viu algum dia um? Se você não sabe, pergunta ao seu pastor. E a reação dele muitas vezes vai te revelar algumas coisas que talvez você não goste. A maioria dos abusadores e os passadores de pano deles, né, o círculo fechado dessa galera, vão usar ensinamentos teológicos totalmente distorcidos, Deus tenha misericórdia, para encobrir o abuso e desculpar esse cara, né? E uma reação assim, tão omissa e pecaminosa, vai ignorar o fato de que o abuso danifica tanto as vítimas quanto aos abusadores. Danifica as famílias, geralmente por gerações. Danifica nossas igrejas, indiretamente agências missionárias, organizações cristãs, mas danifica principalmente pessoas. Pessoas essas que são ovelhas preciosas de Jesus, que são criadas, como nós dizemos, segundo a imagem do nosso Deus, que é um Deus de amor. Todos nós temos acesso à internet. Só de você estar me ouvindo aqui agora já deixa claro isso, né? E por isso eu sei que você sabe muito bem que o poder na casa de Deus já foi abusado muitas vezes em nome de Deus, por pastores e líderes de renome que de forma vergonhosa se envolveram sexualmente com ou sem consentimento com várias ovelhas, que usaram dinheiro de modo fraudulento ou que foram verbalmente maldosos, humilhantes e controladores com os outros. Ou você sabe disso e busca tratar esse mal de forma a sair dessa sinagoga de Satanás, acolher as vítimas e expor os abusadores, ou você já se tornou cúmplice a ocultar esses fatos por amor à igreja, né? É muito fácil as pessoas verem um monte de coisa acontecendo, fica quietinho no canto deles enquanto pessoas morrem espiritualmente e fala: eu não falei porque eu amo a igreja, eu não quero expor a igreja, mas você tá poupando o lobo e matando a ovelha. E a verdade é que se você amasse a igreja, você acolheria os oprimidos e vulneráveis e iria expor os falsos mestres, doa quem doer, assim como Cristo fez. E todas essas notícias de abuso que nós vemos, elas nos deixam sim tristes, né? Porque a gente vê que o abuso na igreja, ele não acontece apenas com outros grupos ou alguma categoria de algum grupo, né? A gente costuma muito colocar a culpa nos neopentecostais, né? Eles têm culpa no cartório pra caramba, mas muitas vezes o abuso de poder, ele acontece debaixo do nosso nariz, né? Às vezes a gente fala muito sobre abuso que ocorre na igreja católica ou em mega churches americanas ou nas neopentecostais, mas o abuso e os encobrimentos da verdade, eles são um problema que podem estar enraizados nas congregações de todos os tamanhos e todas as denominações, sem exceções. O fato é que, se você tem internet, como eu disse, você percebeu que uma luz acendeu na igreja e a gente foi chamado por Deus para combater o que não deve existir. E é importante demais prestar atenção e entender bem esse problema a fim de protegermos as ovelhas de Cristo, treinarmos proativamente os pastores que não danificaram as ovelhas de Deus e, com sabedoria, caminharmos juntos daqueles que foram vítimas de abuso dentro da família de Deus. E se nós não fizermos isso, a gente vai ouvir para nós as duras palavras de Deus, que declarou aos pastores de Israel que alimentavam-se a si mesmos ao invés das ovelhas, né? Em Ezequiel 34:4 vai dizer o seguinte:
Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas. Não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e dominaram-nas com crueldade. Sinceramente, eu penso que essas duas palavras jamais deveriam se complementar, que é abuso e espiritual. O Espírito de Deus odeia abuso, expõe o abuso e cuida do abusado. Mas a gente presencia com muita frequência a espiritualidade sendo abusada para glorificar uma pessoa criada à imagem de Deus. E o pior é saber que a ferramenta mais usada para perpetuar esse abuso e defender os abusadores da noiva de Cristo é a própria palavra de Deus. Quando a gente usa a palavra de Deus de uma forma que prejudique o próximo, mandando que faça o que é errado, manipulando, enganando ou humilhando, nós abusamos espiritualmente deles. Quantas vezes já disseram para você, Deus diz, mas Deus não disse? Nós torcemos muito as palavras de Deus a fim de coagir, de manipular as pessoas. E o mais triste é que em muitos ambientes, uma posição alta na hierarquia do contexto religioso ostenta uma autoridade espiritual inquestionável. Seja pastor, bispo, sacerdote, presbítero, professor GBD, líder de jovens, todas essas posições naturalmente inspiram confiança nas pessoas. A autoridade espiritual nesses líderes confere credibilidade à palavra deles, sejam essas pessoas boas ou más. E a gente acaba presumindo um determinado caráter a essas pessoas, quando na realidade a posição que elas ocupam pode ser utilizada para esconder o caráter de um abusador. A gente se esquece que as repreensões mais sérias de Jesus foram dirigidas àqueles líderes religiosos que usavam as palavras de Deus para sufocar e controlar as ovelhas. A gente cai muito fácil em laços totalmente diabólicos de líderes que não têm temor algum a Deus. É só a gente perceber que muitos líderes têm todas as ferramentas de poder à sua disposição, sem nenhum freio, sem nenhuma prestação de contas, e pode usá-las para prejudicar os outros, de forma verbal, sexual, emocional, física, financeira, e tudo isso culmina, inevitavelmente, no abuso espiritual. Enfim, meus amigos, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre o abuso de poder. Espero que tenham aprendido sobre o poder e usem-o conforme o exemplo de Cristo, de forma humilde, com amor, para manifestar o caráter de Deus e glorificá-lo, Peço perdão porque às vezes a gente acaba usando até esse espaço como um desabafo, mas tudo que eu faço aqui é de coração para poder, de alguma forma, te edificar, tá bom? Então é com isso que eu quero encerrar esse episódio e espero de coração que esse conteúdo tenha edificado sua vida. No próximo episódio, vamos falar sobre os sinais e as fases do abuso de poder, onde você saberá se isso ocorre no seu contexto de igreja e o que fazer se isso estiver acontecendo. Mas antes do nosso até logo, eu só quero que você saiba que igreja saudável começa com você. Fui!